Olá pessoal, bem-vindos a mais um Jesus Talks, conversas sobre Jesus a partir de filmes e cenas de filmes. E no episódio de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma cena fenomenal da vida de Jesus, que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Eu quero mostrar o que essa cena tem a ver com você, com a sua vida. Então assiste a cena e depois volta aqui para a gente terminar essa conversa. Toda essa confusão por causa disso? Um Mickey V enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se. Pegue a sua maca. E ande.
Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabat. O que você está A fazendo? Torá proíbe carregar uma maca no Shabat? Não a Torá, a tradição oral. Sim, o transporte de objetos de um domínio para outro viola o O Shabat. homem que me curou me Você disse... não viu o que acabou de acontecer? Por que está tentando criar confusão por causa do Pegue a Shabat? sua maca e ande. Quem fez isso? Quem lhe disse isso? Ele fez. Eu não sei, ele não me disse o nome dele. Claro que não. Ele faz um truque de mágica e fala para você cometer um pecado. Um falso profeta. Ah, isso vai ser relatado. Relate o que quiser. Eu estou em pé nas tuas pernas. Desculpe, eu preciso encontrar o meu irmão. Muito bem, pessoal, como eu disse a vocês, essa cena é conhecidíssima sobre a vida de Jesus. Jesus cura um paralítico que estava há 38 anos na beira de um tanque. E a maioria das pessoas que comenta essa cena ignora a principal razão pela qual Jesus estava naquele lugar, que não era só para curar o paralítico. É claro, também há uma lição importante relacionada ao paralítico, mas a questão é que essa não era a lição principal. A lição principal dessa cena está relacionada, guarda isso, com a falsa religião e como há tantas pessoas hoje aprisionadas, escravizadas pela falsa religião. Mas antes de nós chegarmos nesse ponto, eu quero compartilhar com vocês primeiro a lição relacionada ao paralítico. E em outro vídeo eu compartilho com vocês a lição sobre a falsa religião. Então vamos lá, não perde o foco, você não vai se arrepender de saber o que eu tenho para te dizer hoje. E pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes dessa cena que passam muitas vezes desapercebidos, que também estão no texto bíblico e que vão nos ajudar a compreender a lição dessa cena ou que essa cena tem para todos nós. Primeiro detalhe, essa cena acontece em Jerusalém. Jesus está em Jerusalém. Esse tal tanque de Betesda era um tanque que ficava na chamada Porta das Ovelhas, que é uma das 12 portas que dava acesso à cidade de Jerusalém, que levava diretamente ao templo de Jerusalém. Era a porta por onde traziam as ovelhas para o sacrifício durante as festividades, por exemplo, da Páscoa. Então essa cena acontece em Jerusalém. E por que isso é importante, você pode me perguntar. Porque Jesus, você tem que lembrar, ele não vivia em Jerusalém. Ele era da Galileia. Você deve saber que a Galileia era uma espécie de uma região do interior da Palestina ali, digamos assim. E Jerusalém era a capital, onde estava o centro religioso e político dos judeus, que era o Templo de Jerusalém. Então Jesus passou a maior parte do seu ministério na Galileia, e quando ele foi para Jerusalém, ele ficou apenas uma semana, porque logo ele foi preso e morto. Mas o texto bíblico revela que Jesus foi pelo menos mais uma vez para Jerusalém, depois que ele iniciou o seu ministério, para uma festividade, que não é revelada qual era, que é exatamente essa passagem do tanque de Betesda. Então a pergunta que fica é a seguinte: o que Jesus foi fazer afinal em Jerusalém nesse período do seu ministério? Ele não foi aleatoriamente para Jerusalém, mais de 150 quilômetros de distância da Galileia, a pé, sem nenhuma razão especial. O que Jesus foi fazer em Jerusalém? É isso que você vai descobrir nessa série de 2 vídeos, mas antes vamos ao segundo detalhe importante para você compreender essa cena.
Segundo detalhe, então, Jesus foi até a porta das ovelhas, sabendo exatamente quem ele iria encontrar e o que ele iria fazer. Ou seja, diferente das outras curas que Jesus promoveu, que foram casuais, né? Jesus encontrava alguém pelo caminho, pedia alguma coisa para Jesus, Jesus curava e continuava o seu caminho. Esse caso foi diferente. Jesus é quem foi até a pessoa, que estava quieta no canto dela, e perguntou se ela queria ser curada. Ou seja, totalmente fora do padrão, totalmente fora da maneira como geralmente essas curas envolvendo Jesus aconteciam. E isso fica claro no próprio texto bíblico, João capítulo 5, versículos 5 e 6, que afirma que Jesus, vendo o homem, abre aspas, vendo o homem deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, ou seja, Jesus já conhecia esse homem, Jesus já sabia detalhes da vida desse homem. E você não precisa apelar para nenhuma tese de onisciência divina aqui, porque Jesus já estava informado sobre esse homem por alguém, né? Uma das coisas mais comuns no ministério de Jesus devia ser as pessoas falando para Jesus sobre outras pessoas que precisavam dele, precisavam de algum milagre, precisavam de uma ajuda. Ah, Jesus, eu tenho um irmão que precisa disso, daquilo, eu tenho um tio que está doente, eu tenho um pai que é cego, né? Nessa situação, então, Jesus já tinha informações sobre esse homem paralítico que estava lá há 38 anos na beira do tanque aguardando para ser curado. Então, resumindo, Jesus foi para a porta das ovelhas com um objetivo pré-determinado, curar esse homem específico. E a questão que fica no ar é a seguinte: por que Jesus faria isso? Ele não tinha pessoas doentes, enfermas para curar em outros lugares? Por que se dá todo esse trabalho de ir até Jerusalém, 150 quilômetros, para curar esse homem? Isso revela que Jesus tinha uma outra intenção ali, além de curar esse homem, que é o que nós vamos ver no segundo vídeo dessa série. Antes disso, vamos para o terceiro detalhe. O terceiro detalhe para compreender bem o que está acontecendo aqui é entender o contexto dessa história do tanque. Para você entender o diálogo que Jesus teve com o paralítico, você tem que entender o contexto da história desse tanque, que, é claro, só pela cena que nós vimos no seriado, não se esclarece. Por que haviam tantos enfermos à beira do tanque? Haviam tantos enfermos ali porque supostamente as pessoas eram curadas naquelas águas. A água se mexia misteriosamente e quando se mexia, eles acreditavam que um anjo tinha descido e o primeiro que descesse as águas após ela ter sido mexida era curado. Então, claro, muitos doentes e enfermos ficavam ali à beira do tanque esperando o movimento das águas para pular na água logo em seguida. E a pergunta legítima que você pode fazer aqui, claro, é a seguinte: Ricardo, essa cura ocorria realmente? Bom, o texto bíblico, eu tenho que falar a verdade para você, é ambíguo a respeito disso. Mas a maioria dos estudiosos, historiadores desse contexto bíblico acredita que era uma mera superstição. Por exemplo, o comentário da Bíblia de Jerusalém diz que no local daquele tanque, antes do templo ser construído, da cidade ali, havia um santuário pagão e já havia crenças semelhantes a partir do movimento natural da água que acontecia, e eles não sabiam que era natural, né, de uma fonte, né, aquele borbulhamento, e eles acreditavam que era uma coisa sobrenatural. Depois da construção do templo, essas crenças pagãs foram judaizadas, ou seja, elas receberam uma roupagem judaica e por isso se falava que um anjo descia, se banhava nas águas e aconteciam os milagres. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, não, provavelmente esse milagre não ocorria e não passava de uma mera superstição. E isso nos leva ao quarto detalhe importante para a gente compreender essa cena. O quarto detalhe importante para a compreensão dessa cena foi o diálogo estranho que Jesus teve com o paralítico. Por que eu digo o diálogo estranho? Porque veja como Jesus aborda o homem. No texto bíblico se informa que Jesus se aproxima simplesmente do homem e diz: queres ser curado? E o homem, por sua vez, responde: não tem ninguém que me leve na água. E Jesus responde então: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem ficou de pé. Por que esse diálogo é estranho? Porque, em primeiro lugar, Jesus nem se apresenta. O paralítico não sabia de quem se tratava. E isso é corroborado pelo texto bíblico que revela que Jesus se apresenta ao homem somente depois de um tempo, dentro do templo.
Em segundo lugar, esse diálogo é estranho pelo próprio conteúdo em si. Jesus pergunta uma coisa, por exemplo, e o paralítico responde outra, né? Jesus pergunta, quer ser curado? E o homem responde, não tem ninguém que me leve para a água. E esse ponto foi bem captado pelos autores do seriado, tanto que eles introduziram essa frase na fala de Jesus para deixar esse ponto mais explícito ainda, né? Jesus responde ao homem, depois que ele dizer que não tem ninguém que coloque ele na água, não foi isso que eu perguntei. Ou seja, não perguntei quem está te ajudando, quem não está te ajudando. Eu perguntei se você quer ser curado. E é exatamente nesse ponto que essa cena da vida de Jesus começa a conversar com a gente. Porque a gente é muito parecido com esse paralítico. A gente é mestre em enxergar problemas, em encontrar desculpas para continuar do mesmo jeito que nós estamos, sentados à beira do poço. Quando nós ouvimos uma voz bem no fundo da nossa consciência, você quer ser curado, você quer mudar de vida, que representa a voz divina, claro, sabe o que a gente responde para ela? Não é sim ou não. Nós respondemos igual a esse paralítico. Nós respondemos, eu até gostaria de mudar de vida, mas não dá. Não dá porque não tem ninguém que me ajuda. Não dá porque o meu marido me explora. Não dá porque a minha esposa, não é parceira. Não dá porque eu tenho filhos pequenos. Não dá porque eu não estudei. Não dá porque eu sou doente. Não dá porque o meu trabalho me explora. E a nossa lista de não dá continua indefinidamente. Deus pergunta se nós queremos mudar de vida e nós respondemos dizendo o que é possível ou não Deus fazer, percebe? Nós somos muito esse paralítico. Nós estamos sempre olhando para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para os nossos obstáculos. Então no seriado Jesus responde, não foi isso que eu te perguntei. Eu não perguntei das suas dificuldades, dos seus problemas. Eu não perguntei quem está te ajudando ou quem não está te ajudando. Eu repito, eu perguntei, você quer ser curado? Mas veja, há uma terceira razão porque eu acho esse diálogo estranho. Porque Jesus não diz ao homem o que ele está fazendo, que ele está curando ou que ele já foi curado. Jesus simplesmente diz para o homem, levanta. E eu fico imaginando a confusão na cabeça desse homem nesse momento. Uma pessoa aleatória na rua aparece perguntando se você quer ser curado e tudo que eu imagino que esse homem poderia pensar, sim, claro, eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me coloca na água. Então Jesus chega e simplesmente diz para o homem, levanta e anda. Mas como assim levanta e anda? Quem é você? Do que você está falando? De onde você veio? E Jesus repete, levanta e anda. Então eu penso, nesse momento, o homem deve ter entrado em um conflito. Por quê? Pense, eu sou um paralítico, eu estou 38 anos esperando para ser curado na beira de um tanque. Um desconhecido se aproxima e pergunta se eu quero ser curado. Eu digo que sim. E aí ele diz, então levanta. Quer ser curado? Então levanta. O que você faria no lugar? Você tentaria se levantar? Ou você pensaria, esse cara está doido? É mais um que precisa entrar no tanque aí porque está doido. Então veja, aquele homem, naquele momento, ele tinha uma escolha. Ele tinha uma escolha de dizer, vai perturbar outra pessoa. Ou de acreditar na palavra daquele homem que ele nem conhecia. E por que isso me chama muito a atenção? Porque as pessoas frequentemente não relacionam a sua vida atual com a época bíblica. Elas dizem assim, por exemplo, Ricardo, uma coisa é Jesus pessoalmente falando com você. O que você quer que eu faça? Você quer ser curado? Outra coisa bem diferente é hoje. É uma voz vaga na sua mente, na sua cabeça, outras pessoas falando. Se Jesus estivesse na minha frente realmente falando comigo, é claro que eu acreditaria, mas não é assim hoje. Eu não tenho certeza dessa voz ou dessas vozes na minha cabeça. Então presta atenção, meu caro, no que eu vou dizer para você. Esse paralítico não sabia com quem estava falando. Esse homem não sabia que estava falando com Jesus, ele nem sabia quem era Jesus. E Jesus não fez questão nenhuma de dizer para ele quem ele era. Jesus apenas abordou o homem
e disse: você quer ser curado? Você quer mudar de vida? E esse homem também não tinha garantia nenhuma de que voz era essa, de que pessoa era essa que apareceu de repente na frente dele. Mas eu garanto, ele tinha um sentimento forte no peito de que não era uma voz qualquer. Era o jeito de Jesus dizer, era o momento que ele apareceu, eram as palavras que ele usou, que provavelmente ele não sabia explicar, mas algo queimava dentro dele. E nesse momento ele teve uma escolha. Ele poderia não acreditar, mas ele acreditou. E o fato é que alguém que era paralítico ficou de pé. Eu pergunto para você, você quer ser curado também? Você quer mudar de vida? Há quantos anos você está patinando na sua vida sem sair do lugar, sentado na beira de um tanque, que eu não sei qual é, mas você sabe. Você sabe bem o tanque que você está sentado há tantos anos. Pare de ficar dando desculpas que Deus não te perguntou. Ele não perguntou quem está ajudando você ou quem está atrapalhando. Ele não perguntou sobre quem te traiu ou quem te abandonou. Ele não perguntou sobre os traumas que você sofreu ou deixou de sofrer. Ele não perguntou sobre os abusos que você sofreu ou deixou de sofrer. Sobre as oportunidades que você teve ou que você não teve. A pergunta é simples e objetiva. Você quer ser curado ou não quer? Você quer mudar de vida ou não quer? Você quer sair da beira desse poço ou não quer? Ou você quer continuar usando essas situações que ocorreram com você como muletas para continuar exatamente onde você está? Se você quer realmente mudar de vida, então abandone esse discurso de vítima. Creia que Deus está do seu lado dizendo: levanta, levanta agora, toma a tua cama e anda. Pare de depender dos outros, pare de se apoiar em desculpas, pare de apelar para as suas limitações, para os seus problemas. Levante-se e comece a trabalhar. Faça o que você tem que fazer baseado nessa palavra que você escutou. Captou a mensagem? Então faça, levanta, pega a sua cama, anda com as suas próprias pernas. Mas outra coisa me chama muita atenção aqui é o fato de Jesus dizer apenas levanta. Ele não disse eu vou te curar, ele não disse a tua fé te curou ou algo do gênero como ele fez em outras ocasiões. O homem não sabia quem era Jesus e ainda assim ele disse simplesmente levanta. Quer ser curado? Levanta. E sabe por que Jesus só disse isso? Eu vou te contar, amigo. Pega o papel e caneta para anotar isso. Eu vou te contar o segredo. Esse segredo também foi percebido pelos autores do seriado The Chosen. Sabe por que Jesus não falou nada mais além de levanta para o homem? Sabe por quê? Porque o homem já estava curado. O homem já estava curado. Jesus não curou o homem naquele momento. O homem já estava curado quando Jesus falou levanta. Veja, vamos ligar as pontas agora. Lembra que Jesus foi para a porta das ovelhas com um alvo definido, sabendo exatamente quem era o homem e o que ele iria fazer? Lembra disso? Jesus já havia premeditado essa cura. Ele foi lá exatamente para isso. Diferente de muitas outras curas, que Jesus não tinha o objetivo de curar, ele foi comovido, movido por compaixão no momento, acabou curando. Nesse caso, Jesus foi para a porta das ovelhas com o objetivo premeditado de curar esse homem específico. Era um plano que já estava arquitetado. Jesus já foi de caso pensado. E no segundo vídeo você vai entender por que ele foi de caso pensado. Então veja, quando Jesus foi falar com esse homem e perguntar para ele se ele queria ser curado, e ele disse que não podia porque ninguém colocava ele na água, Jesus já tinha feito o milagre. O homem já estava curado. E é por isso que Jesus simplesmente diz para ele, levanta, vamos, levanta, experimenta tuas pernas. Irmãos, eu acho isso maravilhoso, espetacular.
O homem já estava curado, mas não sabia que estava. O homem já estava curado, mas ainda estava vivendo como aleijado. O homem já estava curado, mas ainda com a cabeça de um paralítico. O homem já estava curado, mas ainda faltava ele acreditar nisso. Isso me lembra uma história conhecida, que você deve lembrar também, de um alpinista que estava descendo uma montanha, numa neblina, e não enxergava nada, e ele descia e não chegava nunca, estava muito frio, e ele congelando, e quando ele não aguentava mais, ele ouvia uma voz: corta a corda, nos seus últimos momentos, corta a corda. Mas ele não teve coragem de cortar. E no outro dia, encontraram esse homem numa busca, congelado, morto, a 1 metro de altura no chão. Veja, ele já estava no chão, ele já estava salvo, mas ele não acreditou. Da mesma forma, esse homem já estava curado, mas se ele não acreditasse, ele iria continuar talvez ali até morrer. Meus caros, muitas vezes nós estamos assim. Nós já tivemos um encontro com Jesus, nós já fomos tocados por Jesus, nós já fomos remidos pelo Cordeiro Pascal que cura e transforma a nossa vida, mas nós não acreditamos que estamos curados. Nós continuamos vivendo como aleijados. Nós continuamos vivendo como cegos. Nós continuamos vivendo como paralíticos. E não porque nós somos de fato, mas porque nós não acreditamos que já fomos curados, que estamos curados, que basta levantar e andar. Como nós somos esse paralítico? Nós estamos paralisados, mas não apenas pelas nossas pernas, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, pelas nossas crenças. Nós fomos curados, mas a nossa cabeça não mudou. Sabe o que isso se chama? Como isso se chama? Crença limitante. Uma crença limitante, não sei se já ouviu essa expressão, é uma crença que te impede de avançar. É uma crença que te mantém preso à beira de um tanque. Talvez hoje você esteja preso, como esse paralítico, às suas crenças limitantes. Essa crença limitante pode ser uma visão distorcida que você tem de você mesmo, de que você não é capaz, que você não consegue, porque você não tem estudos, não tem inteligência, não tem talentos. Essa crença limitante pode ser uma visão distorcida que você tem da sua própria identidade, por experiências que você teve no passado, por traumas que você viveu, por culpa que você carrega. Essa crença limitante pode ser uma visão distorcida que você tem das pessoas, achando, por exemplo, que todos estão contra você, que todos estão te perseguindo, ou tomando todas as pessoas pelas experiências passadas que você teve, que te impede de confiar nas pessoas, de se relacionar com as pessoas. Essa crença limitante pode ser uma visão distorcida que você tem da vida, também devido a experiências negativas que você teve no passado, ou na sua formação, na sua educação, onde você foca ou só enfatiza nos problemas, nas dificuldades. Essa crença limitante pode ser uma visão distorcida que você tem de Deus, de Jesus, da religião, como algo relacionado, por exemplo, a cumprir rituais e obrigações, algo que te aprisiona, não que te liberta, te mantém preso na culpa, e você não recebe o perdão, a libertação de Deus. Essa crença limitante pode ser uma formatação que você recebeu sobre Deus ou como Deus age, que tem que ser desse jeito, de acordo com essa caixinha, que era exatamente o caso do paralítico, que acreditava que a única maneira de a vida dele mudar era se ele entrasse na água desse jeito, desse jeito. Qualquer uma dessas coisas e muitas outras podem ser crenças limitantes. As crenças limitantes paralisam tanto quanto uma paralisia física, porque elas impedem você de avançar, de viver a vida, de crescer. Talvez você hoje esteja preso como esse paralítico às suas crenças limitantes. E uma coisa que eu quero que você saiba, todas as crenças limitantes são, no final das contas, superstições, são fantasias criadas por você mesmo. Elas não são reais. Por isso Jesus diz no final da cena, no seriado, você não precisa desse tanque. Quando Jesus diz ao homem, levante-se, na verdade ele está dizendo, liberte-se dessas crenças que têm te mantido escravo a sua vida inteira.
Levante-se e caminhe com as suas próprias pernas. Pare de focar nos problemas, pare de focar nas pessoas. Se você quiser que a sua vida mude, abandone essas crenças e mergulhe numa nova vida que começa com você acreditando que aquilo que você, deixando para trás essas coisas que te paralisam. Faça o teste, levante e você vai ver suas pernas funcionarem. Então eu espero que essa cena do paralítico do tanque de Betesda tenha conversado com você. Mais do que isso, eu espero que você ouça essa voz de um desconhecido, como o paralítico ouviu, e tenha a ousadia que ele teve de acreditar que era justamente a resposta que ele estava esperando, que ele estava procurando há tantos anos. Eu espero que assim você, como paralítico, se levante. Ele. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Obrigado pela audiência, pessoal. Espero que essa meditação sobre a cena do paralítico no tanque de Betesda tenha conversado com você. Se sim, eu convido você a assistir a segunda parte dessa meditação, que na verdade é a principal lição dessa cena. Um grande abraço para vocês e até o próximo Jesus Talks.